Olá, meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar a aula 40 do curso de matemática. O tema desta aula será equações e inequações trigonométricas. Bom, aqui tem um problema falando que seno de x é igual ao meio. Bom, seria fácil, né? Seno de 30, mas calma. Primeiro vamos colocar aqui o círculo trigonométrico e colocar sabendo que aqui é o x e o y. Sabendo que o x é cosseno e o y é seno. Portanto, aqui está o zero, π sobre 2, π, 3π sobre 2. Onde está o seno de 30 graus? O seno de 30 graus seria justamente aqui, né? Então, seria o 30 graus. Quem é 30 graus? 30 graus multiplicado por 2π dividido por 360. Então, aqui vai ficar 30 multiplicado por π dividido por 180. Corta, corta, vai ficar π sobre 6. Então, o ângulo de 30 graus, ele é π sobre 6. Mas, você tem no segundo quadrante, aqui é 180, menos 30 graus, vai dar 150 graus. Isso aqui vai ser 150 graus multiplicado por π dividido por 18. 180, para achar em radianos. Você vai ter que vai ser 5π dividido por 6. Então aqui vai ser 5π dividido por 6. Então ele quer ir para x todos os reais. Você tem o 30 e o 5π sobre 6. Por quê? Não se esqueça do cetaco, o cetaco. Ele quer positivo, não quer os negativos. Cetaco 12, 13 e 14. Onde está positivo, o seno no primeiro e segundo quadrante é positivo, é o que ele quer. Mas ele quer para todos os reais, então você vai usar um artifício. Você vai estar, o primeiro x vai ser, a primeira resposta vai ser π sobre 6 mais 2π multiplicado pelo k. O que é esse k? É quantas voltas ele for dar. Por exemplo, se ele dá duas voltas, se ele der uma volta, vai ser 2π. Então ele vai ficar 30 mais o 30. Então isso aqui quer dizer quantas voltas ele está dando no círculo. Por isso está multiplicando com isso. E o segundo conjunto de solução seria 5π dividido por 6 mais 2πk. Então qual seria o conjunto de solução para este tipo de pergunta? Bom, não se esqueça que o k tem que ser dos números naturais, pertencentes aos naturais. Por quê? Porque sempre vai ser uma volta, vai ser sempre um número natural. Então, o conjunto de solução para essa equação aqui, será o x pertencentes aos reais, tal que o x1 seja igual a π sobre 6 mais 2πk, ou x2 vai ser 5π sobre 6 mais 2πk. Isso deixando que o k pertencentes aos naturais. Então esse seria o conjunto de solução para essa equação, porque ele quer 1 sobre 2 positivo. Se ele quisesse os negativos, aí você ia ter que colocar aquele que passou 210 graus e o quanto que falta para 360, 330 graus. Esses dois aqui, tá no terceiro e quarto quadrante, seria o menos 1 meio, ok? Menos 1 sobre 2. Bom, vamos agora, digamos que ele fala o seguinte, eu vou fazer um probleminha aqui, vou apagar tudo e vamos fazer esse problema. Bom, aqui está o conjunto de solução. E o problema diz o seguinte: o seno de 2x, ele é igual a raiz de 2 vezes o seno de x. Bom, o que é seno de 2x das aulas anteriores? Vai ser x mais x. Isso aqui é igual a raiz de 2 multiplicado pelo seno de x. Então, isso aqui vai ser o seno de x multiplicado pelo cosseno de x, duas vezes isso, né?
que é igual a raiz de 2 multiplicado pelo seno de x. Se você cortar o seno, você vai perder uma resposta, você vai perder o de seno de x. Então você vai fazer o seguinte, ó. Você vai colocar 2 seno de x menos cosseno de x menos raiz de 2 vezes o seno de x. Isso tem que ser igual a zero. Se você fizer isso, coloca o seno de x em evidência. Primeiro você vai fazer o seno de x, vai ser igual ao cosseno de x menos raiz de 2. Isso aqui multiplicado por 2 para dar seno de x, vai ficar 2. Igual a zero. Portanto, você tem que o seno de x é igual a zero. Isso aqui seria uma resposta. Portanto, o x1 vai ser igual a zero. E você tem que o x2 vai ser igual a π. Ok? Porque o π é justamente... e ele fala que o x aqui, ó, tem que ser pertencentes a 0 e a 2π. Então tem que estar nesse quadrante, 0 ou 2π. Então o x pode ser 0, o primeiro x, e o x pode ser π. Por quê? Porque π é justamente quando o seno é 0. Então aqui você ele está falando que pode ser 2π, de 0 até 2π. Onde é que o seno é 0? Onde que o seno é 0? No 0 e no π. Por quê? Porque aqui, ó, o cosseno vai ser 1 e menos 1. De 0, 0 para o seno. Então, para o seno ser x, você tem que x é igual a 0 ou ao π. E a outra conjunto de solução seria 2 cosseno de x menos raiz de 2 é igual a 0. Portanto, o cosseno de x é igual a raiz de 2. Cosseno de x é igual a raiz de 2 sobre 2. Quem é o cosseno a raiz de 2 sobre 2? O raiz de 2 sobre 2 é justamente 45, né? Então tá aqui, ó, 45, o raiz de 2 sobre raiz de 2 e o 360 menos 45. Aqui vai ficar 5, 5, 1, 3, 315. Quem são esses caras? O 45 graus é justamente o π sobre 4. E o 315 graus é justamente o 7π sobre 4. Então, que é o setaco, né? O setaco é 1, 2, 13, 14. Então, tá no primeiro quadrante e no segundo quadrante. Porque ele quer o cosseno de x vai ser igual a raiz de 2 sobre 2. Então, é positivo. Então, você tem que o x2, o x3, né? Seria π sobre 4. E o x4 seria 7π sobre 4. Então, qual seria o conjunto de solução? O conjunto de solução seria igual a o x, você ia colocar na ordem 0, π sobre 4 e 7π sobre 4. Então, para qualquer conjunto de solução que você colocar aqui, você vai achar a resposta. Bom, então esse seria um tipo de questão. Vamos agora para a inequação trigonométrica, ok? Está visto isso aqui. Vamos para a inequação trigonométrica. Inequação trigonométrica. Bom, ele fala assim, que o cosseno de x, ele é maior, o cosseno de x menos 1 meio, ele é maior que 0. Portanto, o cosseno de x ele tem que ser maior que 1 meio. Bom, o que você tem que fazer? Você vai ter que ir aqui no círculo trigonométrico. O que é o cosseno de 1 meio? O cosseno de 1 meio é justamente o de 60 graus. Então, quem é o cosseno de 60 graus? O cosseno de 60 graus, ele está aqui,
positivo. Então, o cosseno de 60 graus é justamente quem? 60 multiplicado por π dividido por 180. Então, você vai ficar com 2π dividido por 6. Então, vai ficar π sobre 3. Então, aqui ó, você vai estar o π sobre 3. Ele tem que ser maior que π sobre 3. Onde ele se torna maior? Para baixo. Então, vai ser aqui, ó. Aqui ele é maior. Por quê? Porque quando o cosseno for 0, ele é 1. Então, para baixo ele está crescendo. Mas, o cosseno de 60 graus é positivo também, aqui, né? 300 graus. 300 graus, π, dividido por 180. Vai dar, dividido por 3, dá 10π, dividido por 6. 5π, dividido por 3. E 5π dividido por 3, ele é 60 graus. Ó. 5π dividido por 3. Então, pra cima, ó, se ele vir para baixo, ó, vai diminuindo o cosseno até chegar em 0. Aqui o cosseno é 0. Então, ele tem que subir, ó. Então, aqui é bolinha aberta e bolinha aberta. Então, o cosseno de x vai ser maior que o meio em todo esse percurso aqui, ó. Ele vai ser sempre maior. Aqui vai ser 5π sobre 3. Mas você pode deixar aqui, ó, como menos π sobre 3. Por quê? Porque esse aqui é π sobre 3, aqui vai ser menos π sobre 3. Não se esqueça que aqui é positivo e aqui, quando você vem para cá, é negativo. Se é 60 graus, vai ficar menos π sobre 3. Então, qual seria o conjunto de solução? O conjunto de solução para esse tipo de equação seria falando que o x ele tem que ser maior. Ele tem que ser maior que 2π, que menos π sobre 3, sendo que isso aqui para o x igual a os reais. Então, vai ser toda a roda, mais 2πk. E ele tem que ser menor, então ele tem que ser maior que menos π sobre 3 e tem que ser menor do que π sobre 3 mais 2πk. O que é esse 2πk? É quantas voltas ele dá. 2π multiplicado por k. Então esse seria o conjunto de solução. Ok? Então você tem que analisar sempre a trigonometria aqui na bola, para ver onde ele está sendo maior que 1/2. Então, esta será o fim da aula de hoje. A gente encerra por aqui. Deixa o like, compartilha e até a próxima aula. Tchau, tchau!